E aí, galera do terceiro ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Vamos lá, ó, mais uma aula de Matemática 5, continuando naquela nossa onda de Matemática 5C, as aulas gravadas, porque são assuntos que têm aparecido menos no Enem. Então, ó, livro 3, aula 11, e inequações trigonométricas é o assunto. Bom, para a gente ver de uma forma geral, é um assunto que não tem aparecido no Enem, apesar de que vocês vão ver, nós vamos resolver duas questões que têm um certo contexto, poderia ser do Enem, mas eu não creio que isso apareça de forma direta no Enem, não é uma questão diretamente só de inequação trigonométrica. Pode ser, não está excluído, mas é mais difícil, ela pode ser apenas uma parte, como vocês vão ver, inclusive, em duas boas questões que tem nas questões propostas, tá? Então, uma inequação trigonométrica é uma expressão desse tipo, quando você tem seno, cosseno ou tangente maior, menor ou maior ou igual que um determinado valor, certo? Como é que você resolve? É um pouco parecido com a resolução das equações, mas a melhor forma é a resolução gráfica, como eu coloquei aqui. Então, observe um exemplo. Digamos que eu tenho assim, seno de x maior que 1/2. Então, o primeiro passo é você descobrir qual o ângulo cujo seno dá 1/2. Então, é π sobre 6 ou 30 graus, né? O seno de 30 é igual a 1/2. Perfeito? Ó, então, como é que seria a resolução gráfica disso? Vamos voltar para cá. Eu tenho que achar um seno que seja maior que o seno de 30, certo? Ok? E mais positivo ainda por cima. Aí observa aqui, ó. Tá aqui 30 graus. Aí você sabe que no segundo quadrante, onde ele também é positivo, é só fazer 180 menos 30, que seria 150, que é 5π sobre 6. Agora, observa por que a importância da resolução gráfica. O que a gente quer é que o seno seja maior, certo? Maior que 30 graus. Então, maior vem daqui até aqui, ó. Certo? Ok? Ó, opa, desculpa, passei. Olha aí. Então, esses valores vão estar aqui abaixo, tá legal? Ou seja, vão estar entre 5π sobre 6 e π sobre 6. Se na inequação vier dizendo que é apenas para uma volta de 0 até 2π, essa seria a solução. Como esse exemplo não tem dizendo esse limite de uma volta, então eu acrescento mais k vezes 2π, mas a resolução é a mesma. Então, ok? Vamos ver como é que a gente faz para resolver isso aqui, ó. Como é que a gente faz para resolver as questões? Beleza? Olha aí. Primeira questão que se encontra lá na página 72. Veja, semelhante a essa, diz assim: resolvendo-se a equação, a inequação seno de x igual a maior ou igual a 1/2 no intervalo de 0 até 2π, obtém-se como solução, olha só, o que é que nós temos? Seno de x maior ou igual a 1/2, não é? Na verdade isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Mesma ideia lá da questão, seno de x, que é maior ou igual ao seno de π sobre 6, porque o seno de π sobre 6 é 1/2 seno de 30. Aí, observando isso no gráfico, na resolução gráfica, ó, nós vamos ter, primeiro, o π sobre 6, que é 30 graus, vai estar aqui. E π menos π sobre 6, ó, vai dar 6π menos 1, 5π sobre 6, está exatamente aqui, não é? Não é verdade? Agora, o que é que nós queremos? Que os valores sejam maiores, ó, maior do que esse aqui, ó. Então são esses valores aqui em cima. Ao contrário do exemplo dado lá, que era menor do que 1/2, não é? Então aí o resultado, lembra do exemplo citado lá antes, eram esses valores aqui de baixo, mas o que a gente quer são os maiores aqui em cima. Então, significa que o valor de x, ele vai estar entre π, ele vai ser maior do que π sobre 6, e menor do que 5π sobre 6, certo? Ok? Nesse caso, é menor ou igual. E aí, a solução disso está lá na letra E, ok? Diferentemente
do exemplo dado, que era menor, aí o resultado estava abaixo. Tá beleza? Ok? Perfeito? Então, vamos para a segunda questão. Observa aí. Na segunda questão, nós temos o seguinte, ó. Veja aí. Está aqui abaixo. Na função f de x igual a 3 cosseno de π sobre 2 x sobre 2 mais x. Aquela igualdade ali está errada. Observe no livro de vocês que dentro do parênteses é x sobre 2 mais x. No intervalo de 0 até 2π, ou seja, numa volta apenas. Tá? Então, a função f de x ela é assim. 3 cosseno de π, não é π, é o costume. X sobre 2 mais x. Significa que eu posso somar isso daqui. Então, essa função ela pode ser reduzida a isso. Ó. Cosseno de, o MMC é 2, 2 vezes x, mais 1x, 3x sobre 2. Ok? Então, ela ficou menor um pouco assim. Agora, o que, é que a gente quer? É que ela seja positiva, não é isso? Deixa eu ver onde é que está aí. A função no intervalo eu não digitei para vocês, é positiva. Então, f de x deve ser maior do que 0, certo? Para ela ser positiva, maior do que 0. Ou seja, significa que 3 cosseno de 3x sobre 2 deve ser maior do que 0. Resumindo, o que é que a gente tem que fazer? Essa parte aqui do meio, isso aqui, 3x sobre 2, deve ser maior que 0. Esse ângulo deve ser maior que 0. Agora, como é que a gente vai achar? Onde é que a gente vai achar ele? Então, vamos para a resolução gráfica. Vamos para cá. Ó, aonde é que o cosseno é positivo? Não é um cosseno isso? O cosseno tem que ser positivo aonde? No primeiro e no quarto quadrante. O primeiro quadrante vai de 0 até π sobre 2. Não é isso? Então, no primeiro quadrante, nós vamos ter que 3x sobre 2 deve ser maior do que π sobre 2 e menor... eu troquei as bolas aqui, né? Vamos consertar. Ela tem que ser maior do que 0. Opa! Tem que ser maior do que 0 e menor do que π sobre 2. Beleza? Só que o que a gente quer achar é um valor para x. Ou seja, eu tenho que fazer esse 3π sobre 2 sumir daqui. Como é que a gente faz isso? Olha só um truque legal. Basta você multiplicar pelo inverso, 2/3. Agora, multiplicar todos os fatores. Então, vai ficar, ó, 2/3 vezes 0. 3x sobre 2 vezes 2/3. E π sobre 2 vezes 2/3. O que é que a gente pode fazer? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Aqui a gente vai simplificar, porque eles são inversos. Vai dar 1. E aqui eu posso simplificar 2 com 2. Então, dá π sobre 3. Opa! Π sobre 3. Observe que isso aqui está no primeiro quadrante. Então, vai ser solução. Agora, teria outra no quarto quadrante? Vamos ver? No quarto quadrante, como é que ficaria? 3x sobre 2 maior que 3π sobre 2, que é o quarto quadrante, e 2π. Certo? Aí, de novo, multiplica por 2/3. Tá? Quando eu multiplicar por 2/3, aqui vai ficar π, aqui vai ficar x, e aqui vai ficar 4π sobre 3. Aí, observe que isso aqui não está no quarto quadrante. Então, isso aqui não é solução. A resposta é x entre 0 e π sobre 3, que é o que está lá na letra B. Isso. B de Boston. Tá legal? E no caso, é maior ou igual que 0, porque 0 dá exatamente esse valor, e menor que π sobre 3. Certo? Letra B. Agora, eu falei para vocês que nós tínhamos duas questões mais contextualizadas para resolver. Então, é só para demonstrar que a gente pode usar isso na equação, pode aparecer no Enem, apesar do que eu acho muito difícil, pelo menos até agora não foi explorado na equação. E assim, a forma de resolver vai ser um pouco mais fácil do que essa, veja. É mais prática, até pelo fato de ser algo aplicável, né? Diz assim, ó,
um mastro vertical localizado em um terreno plano e horizontal corre o risco de ser derrubado pelo vento. Por isso, alguns cabos de aço esticados a partir de certos pontos do solo serão presos a esse mastro a uma altura de 3 metros. Por uma questão de segurança, o comprimento de cada cabo deve estar entre 3,46 metros e 6 metros. Considere alfa o ângulo formado entre os cabos e o solo. Adotando raiz de 3 como 1,73, pode-se afirmar que... Bom, então veja só, primeiramente a gente vai fazer um desenho aqui. Digamos que esse seja o mastro, certo? E ele tem 3 metros de altura. Agora nós vamos colocar 2 cabos. Nós vamos ter um cabo assim, eu vou dizer que isso aqui é um ângulo alfa, certo? Que seria um cabo menor com 3,46 ou um cabo assado, que seria um outro ângulo alfa, e essa distância seria 6. Veja que esse ângulo com comprimento 6 aí, responsável pelo comprimento 6, ele é um ângulo mínimo e o outro ângulo seria um ângulo máximo. Lógico, quanto mais próximo, o ângulo aumenta. Certo? Beleza? Então, significa que, olha só, a gente vai usar seno, cosseno, tangente. Por que eu vou usar o seno de alfa? Porque o que nós temos deixa eu chamar a atenção aqui. Nós temos hipotenusa e cateto oposto nos 2 triângulos, tanto nesse triângulo menor quanto no maior. Então, o que a gente pode dizer? Que o seno de alfa, ele é maior do que 3/6, que seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa aqui, e é menor do que 3 sobre 3,46, que é, só para destacar, esses 2 valores aqui, nesse triângulo menor. Tá legal? Agora, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Primeiro, dá para a gente fazer as simplificações. 3 sobre 6 é a mesma coisa que 1/2. Então vai ficar seno de alfa menor que... Agora aqui a gente vai ter que fazer uma mágica. Observe que eu posso transformar 3,46 em 2 vezes 1,73. E esse 1,73 é a raiz de 3. Aí olha só, nós vamos ficar com 1/2 menor que o seno de alfa, que é menor que 3 sobre 2 raiz de 3. O que é que a gente tem que fazer? Racionalizar esse troço aqui, Ou seja, deixa eu colocar aqui de vermelho para ver melhor, raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Certo? E aí, para encerrar, nós vamos ter 1/2 menor que o seno de alfa, menor que, aí vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3, que eu simplifico, e nós vamos ter 1/2 seno de alfa menor que raiz de 3 sobre 2. Aí é onde vem um pulo do gato, veja só. Para encerrar, seno de alfa vai ficar maior que... Qual o ângulo cujo seno é 1/2? Vai ser o seno de 30 graus, não é? E onde é que o seno é raiz de 3 sobre 2? Seno de 60 graus. Ou seja, alfa é um número, é um ângulo entre 30 e 60, que é a letra E. É de Everodet, como a gente pode ver. Observe que é uma questão que envolve na equação, mas não é uma questão difícil de resolver como aquelas outras, assim, tão complicado assim, tá? Agora, tem toda essa invenção que você tem que fazer para transformar 3,46 em 2 vezes 1,73. Aí é o seu raciocínio que vai falar mais alto, tá bom? Então, vamos para a última questão, a quarta que está aí, Não ficou muito legal a foto, mas eu vou ler para vocês e vocês acompanham no livro. Do topo de um farol vertical, que é o ponto B, com 60 metros de altura, um barco no ponto C é avistado sobre um solo, sob um ângulo de medida X, menor ângulo formado entre o farol e a linha BC, certo? Aí tem o desenho aí para ajudar. Admita que a C seja horizontal e que a distância entre o barco no ponto C e a base do farol A seja maior que 20 raiz de 3. Nessas condições, entre as possíveis medidas de X, pode-se considerar... Vamos ver, primeiro vamos tentar transformar... vou trazer esse desenho para cá. Está aqui o farol. E eu vou colocar as letrinhas para a gente lembrar. B,
A e C. O ângulo X está aqui em cima. Tá legal? Aí o que é que diz a questão? Que o AC, a distância AC, é maior do que 20 raiz de 3. Certo? Então, 20 raiz de 3 está aqui. Agora, 60, eu esqueci de colocar aqui, é a altura do farol. Não é verdade? Aí, veja só. O que acontece se eu dividir AC por 60? AC dividido por 60 é a... Se eu dividir... qual é a relação entre esse AC com 60 e se eu dividir, por exemplo, 20 raiz de 3 por 60? Se eu dividir tudo por 60, observe que isso aqui passa a ser a tangente, né? Certo? A tangente do ângulo, assim como o AC. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, mais uma especulação aqui. AC dividido por 60 ficaria maior do que 20 raiz de 3 dividido por 60. Estou dividindo tudo por 60, então estou conservando o mesmo valor. Só que isso aqui, AC sobre 60, seria a tangente de X, que deve ser maior do que, simplificando, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 6, ainda dá para simplificar, né? E aí eu vou ter que a tangente de 60, a tangente de X é maior do que raiz de 3 sobre 3. Aí a minha ideia aqui é, qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Ficaria assim, ó, tangente de X maior que tangente de 30. O que é que significa isso? Ó, que o X é um ângulo maior do que 30 graus. Certo? Ser maior do que 30 graus, a gente vai procurar lá nas alternativas, onde é que existem valores maior do que 30. 31, 32, seja lá o que for. Aí observe, vamos olhar aqui, ó. A letra A, nós temos 18 e 27 que são menores do que 30. Certo? Na letra B, 26 é menor do que 30. Na letra C está perfeito. Então é a letra C, né? Certo? Ó, letra C é a resposta. Aí você pode dizer, poxa, e por que não pode ser a letra E? Porque a letra E tem valores maiores do que 30, só que tem 90 graus, não é? Na letra E tem 90 graus, então aquele ângulo não pode ser 90 graus, já que o ângulo reto está embaixo, em A. Tá legal? Beleza? Ok? Então, veja só, tá aí mais uma questão, mais um assunto visto e na equação. Um lembrete, as próximas aulas de Matemática 5 vão ser importantíssimas, certo? Se essas duas últimas que a gente viu aqui, de Matemática 5, foram aquelas questões que não estão sendo muito exploradas no Enem diretamente, agora nós vamos ter pelo menos 4 capítulos, os próximos 4 capítulos de Matemática 5, que são importantes, têm caído nos últimos 3 Enems uma questão fácil e difícil, certo? Ou a questão é muito fácil ou é muito difícil, então vamos ficar ligados porque é um assunto que vai cair no Enem com toda certeza, os das próximas aulas. E esse aqui a gente vai utilizar como um dado para se resolver as questões mais adiante, exatamente essas questões dos capítulos 12, 13, 14 e 15. Tá legal? Valeu, gente. Tchau. Em té.